Como já é de costume, eu quero agradecer primeiramente a Deus. Sempre é assim, não sei se você já percebeu, toda vez que eu participo desse momento, eu já inicio agradecendo a Deus, porque de fato é uma responsabilidade, é uma salada de frutas, de sentimentos, são muitas coisas que envolvem esse momento. A gente tem que estar apto e tem que estar sensível à voz de Deus para participar realmente desse momento. É uma responsabilidade muito grande participar junto com os irmãos. E perceba que eu falei junto com os irmãos, né? Então, da mesma forma que essa mensagem que eu trouxe para os irmãos, eu espero que fale ao seu coração, essa mensagem também falou ao meu coração. Amém? Eu quero falar a respeito de tesouros, de bens, de riquezas. Mas não se preocupe, que a gente não vai falar sobre a teologia da prosperidade. Você não errou de endereço, não. Você está na igreja congregacional, tá? Não vai falar sobre teologia da prosperidade. Não se preocupe que eu não vou lançar aquelas campanhas mirabolantes. A gente vendeu o tijolo da Vitória por R$500. Não tem nada disso aqui. A gente vai falar de riquezas, de tesouros, mas não nesse sentido de teologia da prosperidade. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, perdão. Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19, irmãos. Pode ficar sentado como estão, acomodados. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça, nem ferrugem os consomem, e os ladrões também não podem invadir para roubar. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Feche seus olhos nesse momento, ore nesse momento e concorde com essa oração que será feita nesse momento, pois se trata da própria palavra de Deus. Salmo 119, o 130 e o 135, fala assim, que a exposição das tuas palavras, ó Senhor, nos gerará luz e nos dará entendimento. Que o Senhor nos ensine a tua palavra e que o teu rosto seja resplandecido essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Irmãos, a brincadeira do caça ao tesouro, ela é muito conhecida. Todos conhecem a brincadeira do caça ao tesouro. Consiste em você seguir pistas, seguir dicas até que esse tesouro seja encontrado. Parece que Jesus, ele não conhecia muito bem a regra dessa brincadeira, a regra do jogo. Jesus não conhecia, porque na primeira dica, na primeira pista, ele entregou a brincadeira. Perceba aí no verso 21 que nós acabamos de ler: onde estiver o seu tesouro, também aí estará o seu coração. Parece, quando a gente se reúne também para algumas brincadeiras, sempre tem essa de dar dicas, sempre tem alguém que não sabe dar dicas, né? Parece que entrega logo a brincadeira. Eu não vou nem fixar muito o olhar para uma dessas pessoas, que eles sempre acabam estragando a brincadeira na primeira dica, na primeira pista. Por exemplo, é o nome de uma cidade. Começa com F e termina com Iguaçu. Meu Deus. Então é um personagem bíblico. Esse personagem bíblico entrou na cova dos leões. Entrega. Nem para confundir um pouco a pessoa, sei lá, fala que entrou na cova dos elefantes. A pessoa pelo menos encucar um pouquinho e não entregar tanto a brincadeira assim. Irmãos, mas parece que Jesus, lógico, Jesus não está se referindo aqui a brincadeira nenhuma de caça ao tesouro, até porque ele sabe a complexidade que é o coração do ser humano. Até porque ele sabe que o nosso coração é enganoso. É a sede de todos os sentimentos
está no nosso coração. Então, com certeza, Jesus não entregou a brincadeira, não. Ele, com certeza, nos levou a uma reflexão que pode ser mais complexa daquilo que a gente pode imaginar. Por exemplo, onde está o seu coração? Para descobrir onde está o nosso coração, nós precisamos bem definir quais são esses tesouros. Afinal, a dica ela é valiosa, ela é extremamente valiosa, porque no momento que nós encontrarmos o nosso tesouro, nós encontraremos também o quê? O nosso coração. Mas para nós definirmos bem, eu queria propor algo diferente, que a gente se desvinculasse um pouco dessa questão do dinheiro, do tesouro, por exemplo. Quando a gente fala em tesouro, automaticamente a gente já pensa logo em quê? Em contas bancárias recheadas de dinheiro, salários astronômicos, carros importados de luxo, joias, coberturas, empresas super lucrativas. Deu até vontade de ser rico agora, meu Deus. Automaticamente a gente pensa nessas coisas, mas eu queria desvincular um pouco dessa questão do dinheiro e saber o que pode ser realmente esses tesouros. E para nos ajudar, como se fossem pistas, como se fossem dicas também, eu trouxe algumas perguntas que podem sim nos ajudar a respeito da gente desvincular um pouco essa questão de tesouro e o que possa ser esses tesouros. Por exemplo, do que você não abre mão? O que é mais importante para você? O que é inegociável? Com o que você gasta mais o seu tempo? Qual é a sua prioridade? Com essas perguntas, elas vão nos levar a refletir. E sobre cada resposta, cabe a nós também análises. E para nos ajudar, ademais dessas perguntas, eu trouxe alguns personagens que também nos ajudarão e que parece que viveram esse mesmo dilema de um dia procurar o seu coração. Um deles é o jovem rico, por exemplo. No capítulo 18 do livro de Lucas, nós vemos a história do jovem rico, que chega para Jesus e fala: Jesus, mestre, todos os mandamentos eu já tenho cumprido, desde a minha mocidade. O que é que me falta? O que é que eu tenho que fazer para encontrar a vida eterna? Jesus fala: vai, vende todos os teus bens, doa aos pobres, vem e em seguida me segue. O que aconteceu? Esse jovem entristeceu-se, deu as costas para Jesus e saiu da presença dele. Jesus, mais uma vez aqui, ele sendo direto, sendo claro, sendo direto, falando na lata, como a gente fala, né? Falou na lata, falou na cara do jovem rico. Falou o quê? Que o amor ao dinheiro, que o amor aos seus bens era o que ele impedia de seguir Jesus. É como se Jesus tivesse feito indiretamente essas perguntas que a gente fez em cima. É como se Jesus tivesse feito essas perguntas para o jovem rico. Tá, você quer a vida eterna? Para você ter a vida eterna, você vai ter que me seguir. Então, para você me seguir, do que é que você vai abrir mão? O que é que tem te impedido de me seguir? O que é mais importante para você? Qual é a sua prioridade? É como se ele tivesse feito essas perguntas ao jovem rico. E o coração do jovem rico estava em sua riqueza. E esse foi o empecilho. Esse era o empecilho que ele tinha para não seguir a Jesus. Ele precisaria deixar, abandonar, ou abrir mão daquilo e esquecer o que estava atrapalhando ele de seguir Jesus. Como eu falei, como eu propus, né, que a gente desvinculasse um pouco dessa questão do dinheiro, né, foi como se Jesus tivesse feito essas perguntas e tivesse dito ao jovem rico: o que é que tem te impedido de me seguir? E a resposta para essas perguntas, se tivessem de fato sido feitas a esse jovem, era o amor ao dinheiro. O seu coração estava totalmente voltado, preso aos seus bens. E esse era o grande problema. O problema aqui do jovem rico não era simplesmente o fato de ser rico, não tem nada a ver com isso. Deus não está nem aí se você é rico ou pobre, Deus não está nem aí pela sua conta, seu salário, Deus não quer nem saber disso. O problema aqui era o que impedia o jovem rico de segui-lo.
Se Deus tivesse algum problema com riqueza, a gente não ia ler no próximo capítulo de Lucas. A gente viu que o jovem rico é no 18. Se você abrir sua página um pouco à frente, no 19, a gente vai ver a história de quem? De Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, publicano, que... Todos conhecem a história de Zaqueu, tem até em músicas, que ao saber que Jesus ia passar por Jericó, naquele momento, subiu em uma árvore para pelo menos ver Jesus. E Jesus, ao chegar à presença de Zaqueu, pede que ele desça depressa e que fosse a sua casa. E no final da história, Zaqueu fala para Jesus assim, que doaria a metade, preste atenção, a metade dos seus bens, doaria aos pobres e que ia restituir 4 vezes mais aquelas pessoas que ele tinha roubado, por exemplo. Por que Jesus, nessa hora, não falou para Zaqueu: ei, não pense que eu não sou bestia não, Zaqueu, eu sei fazer conta, tá? Você vai doar tudo. No capítulo anterior eu mandei o jovem rico doar tudo, por que eu vou deixar você doar a metade só? Mas não, o que Jesus fala? Hoje veio salvação para essa casa, provando que Jesus não está nem aí para dinheiro, porque o dinheiro não era o que prendia Zaqueu, por exemplo, mas era o que prendia o jovem rico. Se Jesus tivesse realmente preocupado com riqueza, com dinheiro, ele teria dito isso, que ele você vai ter que doar tudo, Zaqueu. Não, mas ele falou que hoje veio salvação para essa casa. O que é que eu e você precisamos vender, entre aspas? Abandonar, deixar de lado, esquecer, nos livrar para seguir a Jesus de fato e de verdade. O que é que tem sido o nosso tesouro? O que tem sido o nosso empecilho de seguir a Jesus? Talvez sejam as mentiras, talvez seja a preguiça, não sei, as amizades que não te acrescentam em nada, por exemplo. O seu coração pode estar nessas amizades, e essas amizades podem estar te atrapalhando, pode ser o teu tesouro que está impedindo você de seguir Jesus. Pode ser, pode ser a ira, pode ser a mentira, o vício, qualquer dessas outras coisas que nos impede de seguir Jesus. O que tem nos impedido de seguir Jesus? O que Jesus está pedindo é para você e eu abrirmos mão de algo e nós analisarmos bem o que nos falta para nós seguirmos Jesus de fato e de verdade. Nós poderíamos muito bem estar lendo nesse momento, não a história do jovem rico. Como eu falei, a riqueza aqui para Jesus não tem importância. A importância é que a essência da fala de Jesus era aquilo que impedia o jovem rico de seguir Jesus. A gente poderia muito bem estar lendo aqui a história do jovem mentiroso, por exemplo. Já pensou que a gente poderia estar lendo a história do jovem mentiroso, o jovem ladrão, e Jesus poderia estar falando com outras palavras a mesma essência do que ele falou para o jovem rico. Vai, restitui aquilo as pessoas que você roubou, depois vem e me segue. Poderia ser a gente poderia estar lendo aqui agora nesse momento o jovem adúltero. Vai lá, se desculpa com a tua esposa, refaz os seus laços, vem e me segue. Poderia ser o jovem fanático religioso, por exemplo. Vai, abandona esse fanatismo, vem e me segue, porque a essência era a mesma. Tudo que separa as pessoas de Jesus é representado como a riqueza aqui do jovem rico. A essência é a mesma, se nós estivéssemos lendo dessa forma. Ou seja, Deus não mandou aquele jovem vender absolutamente nada. Deus não estava se importando com as propriedades que ele tinha, com o tanto de dinheiro que ele tinha, mas Deus estava preocupado simplesmente com o fato de ter algo que o afastava, que o impedia de segui-lo, de ser a primazia, de ser a prioridade, o primeiro lugar na vida dele. E tem muita gente, infelizmente, que pensa, é um grande erro pensar dessa forma, e infelizmente muita gente pensa dessa forma, que Deus é bobinho, que Deus, e desculpa até a expressão, que Deus é trouxa, Deus é um banana, que a gente vai colocar ele, não, dia de domingo ele está no primeiro lugar, mas depois ele já vai para segundo,
depois está em terceiro lugar, depois não pega nem pódio, depois nem medalha de participação, não ganha nada. E a gente pensa que Deus é bobão e nós tratamos Ele dessa forma, infelizmente. Às vezes, e Jesus deve ser o nosso primeiro lugar, deve ser a nossa excelência, a nossa primazia, e é nele que deve estar o nosso coração. Do que nós temos que abrir mão para seguir a Jesus? Tem uma história que ela é muito interessante, não é bem é uma história, mas não é uma ilustração, mas que representará bem esse momento. A armadilha para pegar mico. Quem sabe a armadilha para pegar mico? Acho que talvez só Paulo, que era escoteiro, deve saber. Eu vou ensinar aqui para vocês, mas não é para vocês capturarem os micos não, tá? Deixa os bichinhos na natureza. Mas vai representar bem. Você pega uma garrafa de refrigerante, amarra uma corda e fixa em algum lugar, numa árvore, num poste, seja lá onde for, e você coloca um pedaço de coco dentro da garrafa. O que o mico faz? Joga a mão dentro da garrafinha, pega o coco e na hora de tirar, não passa porque a mão dele está fechada com o coco. E ele perde a sua liberdade, ele perde a sua vida e não larga de jeito nenhum o coco. E fica preso ali e infelizmente as pessoas o matam, mantêm em cativeiro. Você deve até estar pensando, que mico burro. Por que simplesmente ele não abre essa mão e tira? Ele insiste em segurar esse coco. Será se ele é burro mesmo? Será se essa representação muitas vezes não cabe a nós também? Nós seguramos de todo jeito e não largamos alguma coisa que está nos atrapalhando, que está nos aprisionando. E infelizmente isso tem nos tirado a liberdade, tem tirado a nossa vida. Coisas que impedem a gente de seguir Jesus, porque nós não estamos dispostos a abrir mão daquilo que nós, nas armadilhas que nós caímos, por exemplo. É igual ao mico, ele não solta, irmão, não solta de jeito nenhum. Ele vai te bater, você vai fazer de tudo, mas ele não solta. É igual a gente. E é como se agora a gente se conformasse com aquilo. Não vou abrir mão disso não. E aquela garrafa que a gente está preso, garrafa representando o pecado, por exemplo, se torna até parte da gente, mas a gente insiste em não largar. E que em nome de Jesus, meu irmão, você e eu estejamos dispostos a abrir mão daquilo que nos prende, que nos aprisiona e nos impede de seguir a Jesus. Sabe qual é o grande problema do ser humano? É achar que ele não precisa de mudança. É achar que ele não precisa abandonar nada. Ora, o tempo de Deus não é nosso tempo. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Quem é que tem que mudar? Deus ou eu? Deus. A gente responde logo, é Deus que tem que mudar. É como se Deus não fosse qualificado. Como se Deus não se encaixasse ao meu perfil. Os pensamentos de Deus são outros, o tempo de Deus não são os nossos. Então, quem tem que mudar aqui é Deus. Esse é o grande problema do ser humano. Achar que Deus é que tem que se adequar ao nosso estilo de vida. E é por isso que muitas vezes, é por isso que a gente está vendo cada vez mais as pessoas não abrindo mão daquilo que os prendem. As pessoas não estão mais querendo pagar o preço, não estão querendo mais abrir mão daquilo que os prendem para seguir a Jesus, vem de todo jeito. E é por isso que a gente vê tanta igreja, é como se eles lançassem num outdoor: venha para a minha igreja que aqui você não precisa abrir mão de nada. Pagar o preço? Que preço? Não, aqui não tem essa de pagar o preço não. Vem assim mesmo. Não querem mais pagar o preço. Aqui a gente tem um Deus que vai se adequar ao seu perfil. É só você preencher uma ficha que a gente vai encontrar. Não se preocupe que a gente vai encontrar um Deus que se encaixa ao seu perfil. Pode vir.
E, infelizmente, essas reuniões estão cada vez mais lotadas, porque as pessoas estão cada vez menos dispostas a pagar o preço, a abandonar aquilo que os impedem de seguir a Jesus de verdade. Como se eles tivessem, venham para a minha igreja e oferecem Deus como se fosse um cardápio. Como se oferecesse Deus em um cardápio e uma bandeja. Não, isso aqui eu não quero, não, isso aqui eu não concordo, isso aqui me dá azia, não quero, tira essa parte da Bíblia, não, isso aqui foi antigamente, não rola mais. E oferecem Deus em um cardápio e encaixam Deus em um perfil. E as igrejas lotam, infelizmente, e a gente tem visto cada vez menos as pessoas se importarem em pagar o preço, em abandonar aquilo que os impedem de seguir Jesus. E as igrejas têm pregado, infelizmente, essas coisas e têm esquecido de pregar a palavra de Deus, o evangelho que salva, e têm cada vez mais pregado esse evangelho fajuto. Outro exemplo que nós temos, já mudando dessa parte do jovem rico, são dos discípulos. O exemplo dos discípulos. Em Lucas capítulo 5, nós vemos a maravilhosa pesca. Depois de uma noite frustrada de pescaria, Pedro e João e Tiago, se eu não me engano, passaram a noite inteira e não pescaram nada. Então, Jesus já falando à multidão, Jesus pede que lancem novamente as redes ao mar. E eles lançam e pegam uma grande quantidade de peixe, a ponto de chamarem outros barcos para trazerem aqueles peixes para o barco não afundar. E em seguida, o que Jesus fala? Pede para que eles o sigam, e eles deixam tudo e o seguem. Tudo mesmo, irmãos. Quando a gente fala em tudo, porque aqueles homens, era a profissão deles. O barco era o seu ganha-pão, as redes era aquilo que trazia provisão para as suas vidas, e eles abandonaram isso. E com isso eu não estou querendo chegar ao ponto de mandar você, pelo amor de Deus, largar seu emprego, largar sua profissão, pelo amor de Deus, não pensa isso de forma alguma. Jesus não quer que você faça isso de jeito nenhum, tá? Todo trabalhador é digno do seu salário, então mantenha firme na sua profissão, mantenha-se firme no seu trabalho. Mas isso nos mostra que os discípulos deixaram tudo para seguir a Jesus. E Jesus conta essa história, e eu trago nesse momento a reflexão para nós compararmos e mostrar o contraste que houve entre o jovem rico, ao ser confrontado com essa palavra, e os discípulos, ao ser confrontado com esse convite de seguir e deixar tudo para seguir Jesus. Nos mostra o contraste da frustração do jovem rico, ao ser confrontado com essa palavra, dar as costas para Jesus, perceber onde estava o seu coração, que era no amor às riquezas, em contraste com a confiança e, sobretudo, a obediência dos discípulos em saber onde estava o seu coração, que era em Jesus. O jovem rico, ele foi confrontado com essa palavra, deu as costas para Jesus e se afastou. Que em nome de Jesus, essa noite, eu e você, nós estejamos preparados e dispostos a não virar as costas para Jesus quando formos confrontados com essa palavra, do que nós devemos abandonar para seguir a Jesus, o que nos prende, o que nos impede de seguir a Jesus, que nós possamos estar dispostos, assim como os discípulos, a deixar tudo e seguir Jesus. Já para concluir, meus irmãos, no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 30, fala que nós devemos amar o Senhor de todo o coração. Salmo 51, 17, um coração contrito, de modo algum Deus o desprezará. Provérbios, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque deles procede fonte de vida. Que Deus seja o seu maior tesouro e que o seu coração esteja de fato nele. Efésios 3,17 fala que, portanto, habite Cristo em seu coração. Amém?
Feche seus olhos, vamos orar agradecendo mais uma vez a esse Deus. Deus, nós queremos te render graças, Senhor, pela tua palavra, pela tua presença nas nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, cada dia mais esteja nos capacitando, nos dando força e nos mostrando aquilo que está nos impedindo de seguir o Senhor, aquilo que tem nos atrapalhado, aquilo que nós precisamos abrir mão, aquilo que não agrada o seu coração, todas aquelas coisas que nós colocamos como prioridades, em vez de colocar o Senhor na nossa vida, ó Deus. Que o Senhor nos ajude com isso, que o Senhor nos dê força e nos capacite cada dia mais, em nome de Jesus. Amém.